Há poucos momentos na vida em que sentimos tamanha fragilidade do que quando estamos doentes. E nesse momento, nós vamos em busca de alguém que possa nos ajudar, um médico. O que você leva para esse momento? Quantas angústias, quantas preocupações e medos você leva para esse encontro? Como médica, eu gostaria de contar um pouco a minha história, de como eu me apaixonei pela medicina e por poder ensinar essa arte a tantas e tantas gerações que cuidarão de todos nós. O meu começo com a medicina não foi algo muito rápido. Na verdade, eu era uma adolescente apaixonada por astronomia. Eu sempre quis ser cientista. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, uma doença cardíaca levou minha avó. E no mesmo ano, um amigo muito querido de infância, após semanas e semanas em uma UTI, por um acidente de carro. Naquele momento, esses sentimentos me fizeram pensar, será que eles poderiam ter sobrevivido? Será que alguém poderia ter feito algo diferente? E aquilo fez nascer em mim uma esperança de que, quem sabe, no futuro, talvez eu pudesse fazer a diferença na vida de outros. E esse foi o meu primeiro chamado. Foi ali que eu decidi que seria médica e dedicaria a minha vida a salvar outras vidas. O tempo se passou. E alguns anos depois, já dentro da faculdade de medicina, em meio a muitos livros, professores brilhantes, pesquisas, horas e horas de estudo e noites sem dormir, eu me deparei com um fato. Que em certos momentos, a forma de como eu aprendia minhas habilidades como futura médica, talvez não fosse a forma mais humanizada. Quer ver um exemplo? Acredito que a maior parte de vocês talvez já tenha entrado no avião. Imagine nesse momento que você entra na aeronave, você se senta, você fecha o seu cinto, então você escuta o comandante. Senhoras e senhores, aqui é o comandante dessa aeronave. Esse é o meu primeiro voo, mas não se preocupe, porque tudo vai dar certo, eu li todos os manuais. Imagine, né? E por que eu conto isso? Porque essa história me faz me lembrar do primeiro parto que eu fiz. Eu era aluna de medicina e me lembro como se fosse hoje, porque afinal de contas, todo aluno de medicina sonha com esse momento, em ver ali o milagre da vida. Eu estava lá com meu professor, com meus colegas, residentes, enfermeiros no centro obstétrico. Era um dia à noite, era uma noite, na verdade. Então, eu assisti pela primeira vez, fora dos livros, um parto acontecendo. O meu professor realizando um parto. Aquilo foi emocionante. Logo depois, nós fomos chamados para a sala ao lado, onde uma gestante estava ganhando seu primeiro bebê, praticamente já dando à luz. Nesse momento, o meu professor me deu um empurrãozinho e disse, vai lá, agora você faz sozinha. Na hora eu respirei fundo, eu coloquei as luvas, me paramentei, cheguei lá pensando, meu Deus, eu não posso esquecer, eu não posso deixar esse bebê cair. Então cheguei lá, uma cabeça aparecendo, e fui lá, respirei fundo, tentei lembrar de tudo e o bebê nasceu. Um parto perfeito. Oh! Não, na verdade não foi assim. Na verdade, aquele foi um momento muito tenso para mim, porque eu havia visto tudo aquilo por livros e apenas uma vez. Na realidade, eu me paramentei, coloquei minhas luvas e cheguei perto da gestante e vi o bebê vindo. Mas havia algo de errado. A coloração do bebê não estava normal, ele estava mais arroxeado. Então eu percebi que o cordão umbilical estava fazendo uma circular em volta do pescoço dele. E que a cada contração ficava mais e mais apertado. Eu olhei pela sala e procurei meu professor. Professor, tem algo de errado. E eu vi o residente do outro lado gritando, tire a circular, tire a circular. E eu pensando, eu não havia nunca nem tirado um bebê, quem dirá uma circular? E nesse momento, eu apavorada, meu professor se aproximou, com a serenidade de quem já fez aquilo 1000 vezes, retirou as circulares de cordão e eu pude aparar o bebê e ele nasceu. Eu fiquei naquele momento, extasiada, olhando para ele, tentando assimilar tudo aquilo que eu tinha passado. Entreguei o bebê à pediatra e olhei nos olhos da mãe. Naquele momento eu pensei, o que será que passou pela cabeça dela quando ela viu e ouviu tudo aquilo? Há outros momentos, por exemplo,
quando eu realizava visitas à beira-leito com meus colegas de faculdade. Eu me lembro muito bem que éramos eu e mais 15 colegas e o professor em torno de um paciente, um senhor de idade com insuficiência cardíaca, já bem severa, com muita dificuldade de respirar. E o professor pedia que, um a um, nós auscultássemos o coração daquele paciente para que pudéssemos reconhecer um ruído, uma alteração, um sopro cardíaco. É bem verdade que naquela época não havia muitas formas de se aprender diferente disso, mas aquilo me deixou pensando, aquilo, o parto e algumas outras experiências. Será que realmente não havia uma outra forma de aprender? Será que não havia uma outra forma de se ensinar e que mantivesse o paciente de forma mais segura? Aquilo foi o meu segundo chamado. O tempo se passou novamente e eu cheguei ao final da faculdade. Aquele era um momento ímpar para mim. Em poucos meses eu me tornaria médica e poderia atender meus pacientes, poderia finalmente salvar vidas. Mas naquele momento algo aconteceu. Eu me vi do outro lado da moeda. Quando eu cheguei no meu último semestre, eu adoeci severamente. Eu comecei a ter sintomas que não eram muito fáceis de distinguir, e eu lembro que eu procurei nos livros e fiz o que todos aqui fariam. Eu fui buscar um especialista. Quando eu cheguei na consulta, eu levei a ele todos aqueles meus medos, as minhas angústias, e até a ideia que eu pensava que talvez pudesse ser uma doença de pâncreas. O especialista ali, muito renomado, na verdade, agiu de uma forma que eu não esperava. Ele me disse que nada daquilo era realidade, que eu não estava sentindo aquilo, que era impossível aquele diagnóstico e me mandou para casa. Só que eu não estava errada, eu estava certa. Eu precisei da ajuda de amigos, eu fiquei internada por esse problema e eu quase morri. E levaram-se 2 longos anos, eu já dentro da residência médica, para que eu pudesse recuperar minha saúde. Adoecer de forma tão grave me fez ver e perceber a importância da relação médico-paciente, a importância de você saber ouvir de forma ativa, de você ver o paciente como um todo, e principalmente de você entender as diferentes nuances da forma como a doença se apresenta em cada um. Porque o diagnóstico pode ser o mesmo, mas o adoecimento individual é diferente para cada um. E esse foi o meu terceiro chamado. E foram esses 3 chamados que fizeram com que eu me tornasse, com que moldasse a médica que eu sou hoje. E também foram esses 3 chamados que fizeram com que eu escolhesse a minha especialidade, que é a medicina de família e comunidade. Também é verdade que foram esses chamados que me conduziram para um outro caminho juntamente da medicina, o de ensinar essa arte a tantas e tantas gerações, ao de ser professora de curso de medicina. Então, há 11 anos é a isso que eu venho me dedicando. E quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ser professora, uma ideia passou pela minha cabeça. Como eu poderia ensinar meus estudantes de uma forma diferente daquela que eu havia aprendido? Como eu poderia trazer mais segurança para os pacientes e fazer com que eles se tornassem melhores médicos? E para isso, eu me especializei em uma técnica que é chamada simulação clínica. A simulação clínica é uma ferramenta, é uma forma de ensinar a medicina em que ela simula situações do mundo real. Os alunos são imersos em ambientes que são idênticos a centros cirúrgicos, a ambulatórios, a prontos-socorros. E ali eles têm contato com manequins, que são robôs de última geração. São manequins que conseguem mimetizar os mesmos sintomas, as mesmas situações que passam um paciente. E ali eles conseguem aprender a auscultar, conseguem aprender a palpar, a fazer procedimentos. Tudo isso se baseia não só nesses robôs, tudo se baseia num ciclo de desenvolvimento e aprendizado, onde nós colocamos os nossos estudantes diante de uma vivência, diante de uma experiência que é muito próxima do real. Após isso, nós podemos discutir com eles e eles chegam a conclusões, elaboram suas próprias
possibilidades e nós podemos discutir diagnósticos e onde podemos melhorar. E depois disso, nós seguimos para a prática, com a aplicação disso na vida real. A simulação, por mais incrível que ela seja, ela nunca substituirá o contato humano a humano, mas ela prepara o profissional para quando ele for atender o seu paciente. Vocês lembram daquela história lá do parto? Hoje em dia, os alunos têm aula com simuladores que são muito realísticos. Há rompimento de bolsa, você vê saída de líquido, de sangue. Você consegue aqui mimetizar situações críticas, como aquela da circular de cordão, ou até um parto por fórceps. E aqui, eles podem fazer isso num ambiente seguro e repetir quantas vezes forem necessárias, para que evitem os erros no futuro. Hoje em dia, a simulação, na verdade, ela até evoluiu. Hoje nós temos simulação por realidade virtual, por realidade aumentada, e temos ajuda, inclusive, de atores que são profissionalizados em poder simular pacientes com diversas patologias. Óbvio, esse tipo de tecnologia não é algo, às vezes, muito acessível. Ela precisa de treino, precisa de investimento. E talvez por reconhecer isso, eu e meus alunos resolvemos que nós poderíamos realizar isso aqui no Brasil. Então, nos reunimos em um grupo multidisciplinar, onde médicos, engenheiros, designers, arquitetos trabalham juntos para desenvolver simuladores nacionais e poder levar esse tipo de técnica, esse tipo de tecnologia a mais alunos. Por exemplo, um manequim de ausculta cardíaca, criado com um manequim de loja. Ou, por exemplo, um aparelho para aprender a fazer exame de ouvido em crianças e adultos. Ali, eles podem aprender certos diagnósticos que, se não forem feitos no momento certo, podem levar, por exemplo, uma criança à surdez. E tudo isso feito de forma multidisciplinar. E já que estamos falando disso, por que não usar criatividade e alegria? Nós criamos jogos. Jogos como, por exemplo, um board game, onde os alunos aprendem exame físico, diagnóstico e raciocínio clínico. E quanto à interação médico-paciente? E quanto ao cuidado e humanismo? Isso também pode ser trabalhado dentro da simulação clínica. Aqui nós podemos trabalhar a interação dele com o paciente, ainda mais na minha disciplina, que é a semiologia, a base da medicina, onde eu ensino a entrevistar um paciente, a como realizar um exame físico, a como pensar nos sinais e sintomas que ele apresenta. Eu tenho a grande alegria de poder liderar um laboratório de comunicação, onde os meus alunos podem trabalhar com atores que simulam quadros clínicos. E aqui eles aprendem empatia, a como ouvir com qualidade, a como examinar da forma correta, a como perceber nuances e também criar habilidades, soft skills, e pontos importantes no ensino médico, como, por exemplo, como dar uma notícia de forma empática. Ensinar medicina para mim é uma grande alegria, e é um grande privilégio e uma grande responsabilidade, pois trabalhamos com aqueles que cuidarão de todos nós no futuro. Essa história que eu contei para vocês é para demonstrar que é possível sim nós transformarmos a forma como ensinamos os nossos futuros profissionais. E essa história também mostra que, independente dos percalços que você passa na sua vida, você pode transformar aquilo que você está passando em algo em prol da melhoria do futuro e de outras pessoas. Tudo isso, ele se resume em algo: atender ao chamado de uma medicina mais humana. E se você fizer isso, quando você perceber, você terá sido chamado. Obrigada.